Reverbera, reverbera. Eu estou aqui com um jovem Ben Oliveira. Você está quantos anos agora, Ben? Tenho 25. 25 anos. Poxa, 25 anos com essa cara de 18, Deus te concede. Obrigado. Você estudou o quê? Eu sou formado em jornalismo. Formado em jornalismo. Aqui mesmo em Campo Grande? Aqui mesmo, na Universidade Católica. Na Católica. Nasceu aqui? Eu nasci no interior, em Miranda, só que eu vim pra cá muito novo, então eu me considero campograndense. Sim. O Ben, ele tem um blog, assim, que ele mesmo mantém a duras batalhas, onde ele confessa abertamente a paixão dele pela literatura. Então ele resenha livros, ele escreve crônicas, ele faz artigos. Como é que é essa aí, a tua paixão pela literatura? Primeiro me diz onde começou essa paixão e depois como é que você fez seu blog. A minha paixão pela literatura, ela começou na época do vestibular já. Eu não entendia por que eu não podia ler livros sem ser os que eram recomendados pela literatura, porque é muito focada no que vai cair só no vestibular. Na época não era Enem, né? Era vestibular. E começou dessa forma. Então eu acabei fazendo jornalismo e dentro da faculdade de jornalismo teve uma oficina de escrita. E foi lá que eu comecei a escrever minhas primeiras ficções. Sim. E desde esse dia eu comecei a escrever, publiquei meus primeiros contos com temática gay. E depois eu decidi não criar o blog já existia, só que ele era voltado para o jornalismo. E como eu me encantei pela literatura, eu mudei a cara do blog. Hoje em dia eu entrevisto outros escritores contemporâneos, eu publico resenhas de livros e deixo algumas dicas de escrita também. O Ben, ele fez um excelente resumo do nosso primeiro encontro na casa de ensaio, né? Ele fez um resumo muito preciso, assim, um domínio de texto, etc. E a questão do teu livro, né? Você tem uns contos, você tem a literatura fantástica e você tem a literatura de temática homossexual, né? Como é que é? E primeiro a literatura fantástica, uma coisa que você lê bastante. Eu leio bastante literatura fantástica, tem um autor brasileiro que eu admiro bastante, que é o Fábio Shiva. Ele escreveu o Sincronicídio. Tem uma mistura de vários estilos, literatura fantástica, romance policial, sim, filosofia, uma coisa bem doida. Uhum. Então, eu comecei publicando livros, contos com temática gay. Só que esse não é só o meu foco, eu não gosto de me limitar. Eu escrevo ficção. Isso aí. Você faz literatura, né? Eu escrevo literatura. Então eu escrevo histórias de terror, história de suspense, história de fantasia. Recentemente publiquei 2 contos com temática fantástica. Um deles foi para o livro Seres Mitológicos, da editora Buriti. Sim. E outro para o Luz e Escuridão. Se chama O Assassino da Floresta. Uhum. E esse conto, ele mescla um pouco a questão do policial com a fantasia. Sim. E você tem vontade de escrever romance, assim, um romance inteiro que você tem? Porque tem pessoas que, inclusive, na literatura fantástica tem a saga, né? 1, 2, 3, você tem essa vontade? Fôlego você tem, que eu já vi que você gosta de fazer, contar uma história. Tenho. Recentemente, no dia da oficina, no primeiro dia da oficina, eu fiquei muito feliz que saiu o registro do meu primeiro romance na Biblioteca Nacional. Então, por enquanto, ainda não enviei para nenhuma editora. Eu também não sei se eu vou ter coragem de enviar, porque a gente é muito autocrítico com o que a gente produz primeiro, né? Mas eu também tenho um romance de fantasia que eu escrevi, que vai ser uma série de livros, se chama Os Bruxos de São Cipriano. E também tem um outro romance com temática de terror, que o protagonista é um escritor e o antagonista é um escritor também. Então tem aquela questão da loucura do escritor, da questão do plágio, de você me copiou, sim, eu copiei você é um fruto da minha imaginação. Tem um pouco de influência do Stephen King. Sim. O que me chama muita atenção nessas nossas andanças com o Projeto Quebras é exatamente a paixão com que as pessoas escolhem a literatura. E você é um apaixonado pela literatura, a gente percebe quando você está falando dos seus livros e quando você está falando dos livros das outras pessoas, né? Isso faz muita diferença. E também o que chama a atenção é a questão da temática. A temática também, alguns que eu fui encontrando, poucos que tem a temática, por exemplo, homossexual. E você tem esses contos publicados em alguma revista, algum site? Tenho, eu comecei publicando pela editora Escândalo, que é uma editora voltada só para o público gay. Sim. E hoje em dia a editora
Não está indo muito boa não tá das indo pernas. muito bem, porque é uma dificuldade, né? Tem a questão do público reclamar que não existem muitas histórias com temática gay, Sim. mas ao mesmo tempo o público tem um certo preconceito. Entendi. Querendo ou não, os homossexuais não têm vergonha de admitir, de levar pra casa, às vezes por causa da família, né? Entendi. Às vezes não Acaba tem... não comprando o livro, não assumindo a capa ali, né? Exato, às vezes o conto é de ficção, mas eles associam a ideia de ser conto erótico, e é uma questão que tem que desvincular, porque os personagens são gays, mas eles passam por problemas universais. Eu gosto exatamente disso. O que é feito é literatura, não é feito, evidentemente, que a gente toca nessas temáticas para mostrar o quanto que é importante também você escrevê-las e assumir isso, né, na tua trajetória, no teu repertório. Mas a literatura é literatura, não tem sexo, não tem cor, não tem tamanho, né? Quem quiser conhecer o teu trabalho, entra em que página, fala do teu blog. Eu tenho um blog, é benoliveira.com. benoliveira.com, bem com N de navio, benoliveira.com. Lá eu dou uma força para autores que estão começando agora, também já dei força para autores veteranos, eu publico resenha, às vezes eu entrevisto alguns escritores, inclusive quero convidar você para participar, quem sabe por e-mail, né, por comodidade. Sim. E é isso, quem quiser conhecer meu blog, lá tem o link para onde encontrar as publicações e as novidades que eu vou soltando lá. Muito bem, muitíssimo obrigado, bem, muito sucesso para a tua vida, para a tua arte, e vamos em frente. Reverbera! Obrigado a você, Reverbera.